nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. A Santa Cruz é a árvore que dá origem à nossa salvação eterna, porque na qual esteve suspenso o autor da nossa salvação. Por isso, a cruz, com Jesus Cristo, perde aquele seu sentido de ignomínia, sentido de vergonha, de desprezo, de exclusão, para se tornar num trono de glória. Por isso a Igreja neste dia canta: resplandece a Santa Cruz, pela qual o mundo alcança a salvação. Ó cruz que vences, cruz que reinas, cruz que limpas todo o pecado. Aleluia. A cruz é um sinal que também faz parte do nosso dia a dia, porque nos principais momentos do nosso dia a dia, nos principais momentos de piedade, nós fazemos o sinal da cruz, que para nós é uma manifestação exterior para que nós possamos professar a nossa fé. Então, desde as missas, a liturgia das horas e nos outros momentos de culto, nós utilizamos o sinal da cruz. E a cruz, parecendo que não, contrariamente ao Antigo Testamento, é árvore de riquíssimos frutos, porque ela afasta todos os males, espanta os inimigos da nossa salvação. Por isso, nós conhecemos as várias expressões de piedade e de apreço para com a cruz. Nós habitualmente rezamos aquela brevíssima perseguidação pelo sinal da Santa Cruz: livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. E isso dizemos todos os dias. Por isso, a cruz, que ensina um padre da Igreja, é o escudo e o troféu contra o demônio. É um sinal para que não sejamos atingidos pelo anjo exterminador, como diz a Escritura. Por isso, ela é um instrumento para levantar aqueles que caem, é apoio para os que se mantêm de pé, o bastão dos débeis, o guia dos que se extraviam, a meta dos que avançam, a saúde da alma e do corpo. A cruz afugenta os males, a cruz permite acolher, a cruz dá morte ao pecado. A cruz é, por sinal, semente de ressurreição, é a árvore da vida eterna. Por isso, Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele deu um novo sentido. E Jesus é a figura de todos os bens que nós esperávamos desde o Antigo Testamento. Aquela ação miraculosa que aconteceu quando o povo era mordido pelas serpentes era uma figura de Jesus, porque em Jesus se realiza, se complementa tudo. Por isso ele é o nosso Salvador, e assim dissemos. E o Papa Francisco recorda que a cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal no mundo. Por vezes, diz o Papa Francisco, parece-nos que Deus não responde ao mal e fica em silêncio. Na realidade, Deus falou e respondeu. E a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia e perdão. E também é juízo. Deus julga amando-nos, Deus julga-nos amando-nos. Se receber o seu amor, salva-me.
Se eu recuso, condeno-me. Não por ele, mas por mim próprio, porque Deus não condena, diz o Papa. Antes ama e salva. A palavra da cruz é a resposta dos cristãos ao mal, que continua a atuar em nós e à nossa volta. Os cristãos têm que responder ao mal com o bem, tomando sobre si a própria cruz como Jesus. Vamos, pois, hoje pedir ao Senhor que, pela sua Santa Cruz, remiu o mundo, nos conceda a graça de irmos venerando a cruz e de não fugirmos daquelas cruzes que Ele nos oferece, que Ele nos permite experimentar. É certo que há uma cruz que é fruto da injustiça, que é fruto do pecado. Não é esta cruz que nos referimos, mas é a cruz, estamos a nos referir àquela cruz de cada dia que nos oferece oportunidade de purificação, de desprendimento, de aumento da glória do Senhor. E por isso, nós não podemos fugir da cruz, como o próprio Jesus nos faz entender em variedíssimas passagens do Evangelho. Para ser discípulo dele é preciso tomar a cruz, é preciso carregar a cruz. E isso significa aceitar a vontade divina, isso significa participar dos bens da felicidade. As dificuldades e as contrariedades não são em si mesmo um fim. Então, vamos hoje pedir ao Senhor que nos conceda a graça de amar a cruz de Jesus e que possamos, ao amarmos a cruz de Cristo com alegria, sermos corredentores com Ele. Porque na cruz nós obtemos a salvação. E quando eu assumo a minha cruz de cada dia, eu me torno um com Cristo. Então, que a Mãe de Jesus, a Virgem do Coração Imaculado, nos conceda a graça de nos unirmos à dor que ela sentiu e que com a sua dor possamos reparar os pecados que todos os homens cometem ao longo dos tempos. Que Deus, nosso Pai, a todos nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.